Quais são os cuidados que você deve ter nas alterações dos contratos de trabalho? O contrato de trabalho é um dos temas mais comuns das dúvidas entre os profissionais do departamento pessoal, visto que é um dos documentos mais importantes das relações trabalhistas. Meu nome é Camila Bassimo, sou professora titular aqui da NIT Treinamentos e este é o maior canal trabalhista da internet. Você sabe que os contratos de trabalho, eles são partes essenciais da relação trabalhista. Nele vai constar, diversos dados, os dados do empregador, os dados do empregado. Também vai trazer informações como, por exemplo, o CBO, sua função, vai trazer a carga horária daquele trabalhador, a remuneração que foi pactuada entre as partes, que pode ser uma remuneração fixa, pode ter ali uma remuneração variável, pode ter incidência das duas, uma parte fixa e uma parte variável. E você sabia que a CLT, ela fala que o contrato de trabalho, ele pode ser feito, né? Isso está lá no artigo 442, que fala o seguinte, que o contrato de trabalho ele pode ser tácito ou expresso. O contrato tácito é aquele que não se expressa por escrito, ou seja, são aqueles acordos verbais que são feitos entre os empregadores e os empregados. Inclusive, um pouquinho mais à frente, lá no artigo 447, fala o seguinte, que na falta de comprovações do contrato tácito, vai ser pressuposto que eram cumpridas as implicações da legislação, ou seja, que a carga horária era de 44 horas, que havia ali o domingo, ou o DSR semanalmente, enfim. Então, quando, por exemplo, o empregado, ele entra com um processo trabalhista contra a empresa e ele tem um contrato tácito, o empregado ele vai precisar comprovar ali as suas informações, o seu vínculo com aquela empresa. Ele vai comprovar como? Através, dos seus recebimentos, entre outras informações, testemunha. Já a empresa, ela comprova da mesma forma, através dos seus pagamentos, mas com outras informações que podem corroborar aquilo que a empresa está falando. Então, por exemplo, ela sempre vai ter alguma coisa documental, seja numa folha de pagamento, onde ela comprovava ali, por exemplo, se havia ou não pagamento de horas extras. Se o trabalhador está solicitando pagamento de horas extras, ele vai ter que comprovar de alguma forma que ele efetivamente fazia aquelas horas adicionais. Pode ser com pagamento além do seu recibo, ali, então pagamento por fora, que a gente chama, enfim. Mas esse não é o tema do nosso vídeo hoje. Nós estamos falando sobre as alterações. Já o contrato expresso é aquilo que é por escrito. Então, aí na sua empresa, hoje a maioria dos contratos são contratos expressos, que são aqueles por escrito, Então, vão constar todas aquelas informações que eu já falei, Os dados do empregador, do empregado, remuneração, o cargo e, claro, existem outras cláusulas que constam ali no contrato de trabalho. Seja um contrato verbal, seja um contrato tácito, para que ele possa ser alterado, precisa ter uma concordância entre as partes. Então, a legislação, ela também fala lá no artigo 468 que o contrato ele só pode ser alterado por mútuo consentimento. Então, aqui eu quero trazer algumas dicas de como você pode aí na sua empresa se precaver, com relação a futuros processos trabalhistas naquilo que diz com relação ao seu contrato. O primeiro passo é que você tenha um contrato expresso, ou seja, um contrato por escrito. E, por favor, fuja daqueles contratos padrões, sabe aquele que já tem ali no seu sistema? É interessante que a sua empresa, juntamente com uma equipe jurídica, desenvolva um contrato que vai atender às especificidades da sua empresa. Então, nós sabemos, que tem modelos na internet, que os sistemas, já trazem ali um contrato padrão, mas é importante que a empresa ela faça ali um contrato personalizado. Em alguns casos, você vai ter um contrato personalizado até por função. Então, vamos supor, um trabalhador que foi registrado para trabalhar numa empresa no endereço X e dentro do mesmo local de trabalho existem diversos CNPJs e o trabalhador vai prestar serviço no mesmo grupo, por exemplo. Isso deve estar expresso lá
no contrato de trabalho daquele empregado, entre outras informações. Outro ponto importante é que você precisa ter um regulamento interno. E eu sempre falo isso, gente, e eu vou continuar batendo na tecla do regulamento interno. Isso porque a gente não consegue colocar todas as obrigações e todos os deveres da empresa e do empregado lá no contrato de trabalho, até porque ficaria um contrato de trabalho gigantesco. Porque se a gente pega um regulamento interno, a gente sabe que ele tem aí dezenas, se não centenas de páginas. Então, é importante você ter um regulamento, porque o regulamento você vai criar um só, né? Então, você não vai ter vários contratos com dezenas de páginas. Então, você vai ter um regulamento que você pode disponibilizar, por exemplo, de forma online para os seus trabalhadores, onde você vai trazer ali as informações, né, de como a empresa quer que seja lidado as relações daquele emprego no seu dia a dia. Então, a empresa vai colocar pontos com relação às suas tolerâncias de horário, claro que sempre obedecendo aquilo que está na CLT. Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma tolerância de horário, a gente está falando de um horário de... A gente sabe que a CLT traz uma tolerância de 5 minutos. Se a empresa traz, né, uma tolerância superior a isso, ela deve colocar ali no seu regulamento, dentre outras informações, né? Recebimento de atestados, uniformes, circulação do pessoal nos setores, enfim, diversas outras informações devem ser colocadas no seu regulamento interno. Outro ponto importante é que você deve ter o controle e gestão da frequência dos seus trabalhadores. Mas, Camilo, o que isso tem a ver com uma alteração do contrato de trabalho? Eu já vi diversos casos que lá no contrato de trabalho tinha ali estabelecido uma jornada diária, semanal e mensal para o trabalhador, e o que era cumprido não era a mesma jornada. Às vezes o trabalhador cumpria menos horas e a empresa não descontava, e às vezes, né, o trabalhador estava ali cumprindo uma jornada diferente daquilo que estava estipulado ali no seu contrato. Então, sempre que houver qualquer tipo de alteração, seja uma alteração que a gente pense que é simples, né? Ah, é só alteração do horário do trabalhador. Ele foi contratado para trabalhar de manhã, vai trabalhar à tarde agora. Ainda assim, é uma alteração contratual que deve ser feito um aditivo de contrato e manter ali no arquivo daquele trabalhador, com a concordância dele. Porque sempre que houver uma alteração, a empresa ela deverá ter a concordância do trabalhador. Agora, lembra que nós falamos do contrato tácito? Existem algumas regrinhas que permeiam ali o contrato, que não estão no contrato expresso, mas podem ser considerados contratos tácitos. Ou seja, quando a empresa ela concede algum tipo de benefício para o trabalhador, por exemplo, que não está, né, ali no que ela não é obrigada a conceder, por exemplo. Lá na convenção coletiva não obriga a empresa a fornecer assistência médica. E aí a empresa, por liberdade, resolve oferecer esse benefício para o trabalhador. Mesmo que não haja uma obrigação na CLT, digamos que também não está na convenção coletiva essa obrigação, uma vez que a empresa fornece esse benefício para o trabalhador, é estabelecido um contrato tácito, né? Se isso não foi feito por escrito, o simples fato da empresa fornecer esse benefício já traz ali um contrato tácito e não pode ser retirado do trabalhador depois. Então a CLT ela fala o seguinte, que toda alteração contratual, então lembra que nós sabemos que o contrato ele pode ser expresso ou tácito, ou seja, qualquer tipo de alteração que for feita ali na rotina do trabalhador, no seu contrato de trabalho, deve ter a concordância do empregado e não pode trazer para este nenhum tipo de prejuízo. Então, mesmo que o trabalhador concorde com aquela alteração, mesmo que seja uma alteração que lhe traga prejuízo, e ele concordar, não será válida essa alteração. Só existe uma forma de ser válida uma alteração que traz prejuízo para o trabalhador, que é quando ela é feita com a anuência do sindicato. Então, vamos supor, o trabalhador, o próprio trabalhador pede para que seja feita a sua redução da sua jornada e aí, consecutivamente, vai ter uma redução do seu salário. Para que isso tenha validade, precisa ter anuência do sindicato, ou seja, é uma instituição de fora que vai participar daquela negociação e vai dizer é válido essa alteração, ainda que ela traga ali prejuízo para o trabalhador. Então, esses são os cuidados primordiais que você deve ter
E lembrar que não é porque não está escrito que não tem validade. Então, isso vai, né, ensejar principalmente se o trabalhador vier a entrar com processo contra a empresa. Então, tudo aquilo que foi sendo combinado com o trabalhador, ainda que não esteja por escrito, né, que ele consiga fazer a comprovação daquele fato ocorrido, vai se tornar ali parte integrante do seu contrato e só pode ser suprimido se houver ali a concordância do sindicato, ainda que haja concordância do trabalhador. Em outros casos, né, a gente sabe que existem muitos casos onde o empregador fala, não está por escrito, eu não vou mais fazer isso dessa forma e pronto, acabou. Se você não quiser, você pede para sair. E não é bem assim. Então a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que não está escrito, mas que é praticado, porque ele vai ser considerado como um contrato tácito. E aí, me fala, se você gostou desse conteúdo e quer continuar atualizado, além de nos acompanhar aqui nas nossas redes sociais, né, aqui no YouTube, lá no Instagram, você pode conhecer também a nossa nova plataforma de ensino, que é o Academy, uma plataforma totalmente interativa, que lá contamos com diversos cursos de formação, além do NIT Academy, onde nós temos diversos cursos que são mais rápidos, que são nas áreas, né, do departamento pessoal, SST, trabalhista. E se você quer se informar mais, basta você clicar no link que está aqui embaixo e falar com algum dos nossos consultores. Até mais! Tchau, tchau!